Olá, que bom ter você por aqui. Hoje vou tirar toda a sua dúvida de quando acionar o conselho tutelar. A maioria da população já ouviu falar sobre o conselho, porém, eles não sabem detectar o que realmente faz um conselho tutelar. Assista esse vídeo até o final para assim compreender tudo o que é necessário. O Conselho Tutelar, ele é formado por membros que são eleitos pela própria população. Assim, cada município tem o seu Conselho Tutelar com no mínimo 5 membros dentro de um Conselho Tutelar. Esses 5 conselheiros têm por obrigação de atuar em cima do Estatuto da Criança e do Adolescente e assim resguardar a integridade física das crianças e dos adolescentes. Porém, eles também têm a obrigação de acolher os responsáveis legais ou os pais dessa criança e adolescente, para assim fazer os encaminhamentos corretos. Porém, eles só podem atuar a partir do momento que é feita uma denúncia. E essa denúncia pode ser feita através de uma ligação para o Conselho Tutelar, pode ser feito presencialmente na sede do Conselho Tutelar e também através do Disque 100, uma denúncia totalmente anônima. É de extrema importância que quando você for fazer uma denúncia para o Conselho Tutelar, você tenha em mãos o nome da criança completo, de preferência, o nome da mãe ou do pai dessa criança. E de extrema importância, isso não pode faltar, o endereço completo, a rua e o número da casa, inclusive o bairro e a cidade. Tendo isso em mãos, você precisa analisar um contexto em que envolva 4 situações. Primeiro, essa criança está passando por alguma negligência médica ou o seu tratamento não está sendo adequadamente fornecido pelo SUS ou pelo município? Segundo, essa criança está fora do âmbito escolar ou ela está faltando muitos dias seguidos na escola? Terceiro, essa criança está com marcas pelo corpo que sofreu alguma violência física ou moral em que ela também possa estar vivendo em um ambiente insalubre, em que essa criança também possa estar andando suja pela cidade, como por exemplo com piolho, roupa suja, rasgada, passando frio, ou a residência em si é um lixão. E quinto, sim, a criança que é forçada a trabalhar para conseguir sustento para sua família, pois tem crianças que vão trabalhar arrancando batata, puxando terra ou qualquer outro serviço pesado, até inclusive em lixões, para levar sustento para sua família. E quando o pai e a mãe dessa criança está em casa só esperando
a criança trazer o dinheiro, para assim conseguir sustentar os seus vícios. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre as crianças que eram alugadas para solicitar dinheiros em semáforos. Sim, pasmem, as crianças eram alugadas para ser mendigas. Pois é, quando o Conselho Tutelar recebe essas denúncias, eles selecionam o contexto mais ou menos, e se o contexto for muito grave, eles vão verificar para atender, ou vão dar uma passadinha na casa, por exemplo. Mas se o contexto for um contexto normalzinho, como eu disse aqui, essas denúncias serão levadas para o colegiado, em que esse colegiado se reúne uma vez por semana para assim distribuir os casos entre os 5 membros. E aí ter um conselheiro de referência que irá acionar a família para comparecer no conselho tutelar e assim verificar na balança se esse contexto é verdadeiro ou não. Feito isso, esse conselheiro de referência irá avaliar junto com o seu colegiado e verificará os encaminhamentos que deverá ser feito para essa situação. Mas existe também 3 situações em que o conselheiro tutelar tem que largar tudo o que está fazendo e ir atender a caso em que foi acionado pelo plantão. E esses 3 casos são os casos de emergência, em que envolve abusos sexuais de crianças e adolescentes, crianças e adolescentes que são agredidas fisicamente ou psicologicamente, né? E também tem aquela situação em que as crianças são abandonadas. Sim, esses 3 casos são os casos de emergências. E aí, os conselheiros tutelares têm por obrigação de acionar a polícia militar para estar acompanhando eles nessa situação, pois é um caso de risco, dependendo da situação. Inclusive, já fui questionado várias vezes quando atuei como conselheiro tutelar o porquê que os conselhos tutelares não prendem adolescentes que estão roubando o mercado ou estão usando drogas nas praças da cidade. E aqui eu quero deixar claro para você que o conselho tutelar não faz parte do aparato de segurança pública. O conselho tutelar, na verdade, ele atua como se fosse um juiz, igual ao Ministério Público. Ele só requisita os serviços. Por isso, em que uma situação em que o adolescente está roubando ou usando droga, característica essa situação como um crime. E crime, pelo que eu entendo da lei, é com a polícia. Quando você ver uma criança ou um adolescente usando droga ou roubando, você tem a obrigação de acionar a polícia militar para que eles possam estar atuando nessa situação. Bom, meus queridos, esse foi mais um vídeo. Eu espero imensamente ter tirado todas as suas dúvidas e que você deixe o seu comentário
aqui nesse vídeo, pois ele será lido com muito carinho e eu vou responder todos sim que eu ler a mensagem. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Um forte abraço e tchau!